Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tivemos umas questõezinhas técnicas aqui, mas voltei. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Primeiro, boa tarde. Estamos aqui preparando um momento muito rico de aprendizado e quero aqui primeiro agradecer a presença de todos os gerentes que estão aí junto conosco para este momento que nós preparamos com muito carinho. Antes de iniciarmos o nosso encontro, eu quero primeiro agradecer a Caidu pelo espaço preparado para o desenvolvimento de vocês no dia a dia. Isso fortalece a cultura, fortalece as relações, para que a gente possa, aí, de fato, ter uma liderança muito mais fortalecida no dia a dia, da rotina, das lojas, junto com as equipes. Além disso, quero aproveitar e agradecer a Luciana. Luciana esteve presente aqui comigo, com vocês, durante todos os módulos. A gente sempre pensou com muito carinho e preparava com muita atenção todos os conteúdos que subiram aí, que nós tivemos a nossa troca no dia a dia. Então, muito obrigada, Lu, pela nossa parceria. Agradecer também a Dayana, que está aí com a gente, nossa coordenadora de RH da Caidu maravilhosa. Essas relações e essa parceria fez muita diferença para que o programa pudesse ser conduzido da forma que foi, tá? Para quem não me conhece, acho muito pouco provável de quem está aí do outro lado da telinha. Meu nome é Cat, eu fiz a condução dos 4 primeiros módulos aí falando de desenvolvimento de liderança. Nós tivemos muitos encontros, muitas discussões positivas, muitas trocas, muito conteúdo, muita bibliografia. E mais do que nunca, muito pré-work e muito pós-work, né, pessoal? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que esse é um modelo de metodologia que é muito funcional. Não adianta a gente trazer conteúdos para vocês só expositivos. A gente precisa fazer o quê? Praticar. Que é isso que perpetua, que é isso que faz de fato vocês adquirirem a competência e a habilidade de praticar o que vocês aprenderam. Então, tudo isso muito pensado para vocês. Gente, como prometido, hoje a gente trouxe um presente enorme para vocês, que é a presença do Maurício Pedro. O Maurício é autor do livro Liderança Humanizada e hoje ele vem aqui fazer uma palestra para vocês muito especial, falando de liderança humanizada, o líder além do herói. Me permitam falar um pouquinho aqui do currículo do Maurício, para que vocês possam conhecê-lo melhor e, mais do que isso, possam segui-lo depois para munir. Lembra que eu falo para vocês, ler, estudar, buscar informação é fundamental para que vocês permaneçam sempre atualizados, uma liderança muito coerente e muito próxima da equipe de vocês. Então, o Maurício, ele possui mais de 40 anos de experiência nas áreas de recursos humanos, marketing, negócios, vendas e operações. Ele atuou já como executivo do Senac por 29 anos, deixando um legado de gestão, inovação e desenvolvimento de pessoas sensacional e espetacular. Tem formação pela Universidade Mackenzie, MBA em Conhecimento, Tecnologia e Inovação pela FIA, pós-graduado em Marketing, mestre. E, além disso, tem formação em Coaching, de Psicologia Positiva, Mentor Autêntico, onde nós, inclusive, tivemos a oportunidade de nos encontrar, nos conhecer, e é palestrante também do TEDx. Com uma trajetória maravilhosa, conectado ao desenvolvimento humano, consolidou sua vivência, pesquisa em liderança humanizada, onde ele traz reflexões essenciais para o líder contemporâneo. Um líder que vai além da figura do herói e que desenvolve sua equipe com presença, sensibilidade e propósito. Gerentes, agora, papel, canetinha na mão, vamos anotar. Vocês terão dicas sensacionais aqui na presença do Maurício e espero que o nosso conteúdo de hoje faça todo sentido na rotina de vocês, tá bom? Maurício, vamos lá? Vamos lá. Gente, primeiro, boa tarde para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Assim, eu acho que participar desse momento, desse encerramento de ciclo, né? Do programa que vocês estão conduzindo, né? O Mais Líder da Caidu, eu acho que para mim é muito importante. E então, muito obrigado. Quero agradecer aí o convite da minha amiga Cat Secato, né, por intermediar essa possibilidade, essa oportunidade. A Luciana, com quem eu tive oportunidade de conhecer. A Daiane eu não conheço, mas eu acho que essa clareza que a Caidu tem, né, de investir no desenvolvimento de líderes, né, eu acho que é fundamental, né?
com certeza isso agrega muito, né? E eu acho que transforma a empresa mesmo, né? Então, parabéns aí, pessoal de RH. Minha ideia é falar em torno de 40, 50 minutos, né? Eu vou tentando aqui administrar o tempo. E aí, o final, acho que a gente abre para perguntas, né? E, assim, eu sou muito orgulhoso da minha trajetória, né? Assim, da minha história, dos meus títulos, né? Da minha formação. De verdade, né? Mas eu acho que a Cat já fez a gentileza e foi muito mais generosa comigo de me apresentar, né? Digamos assim, esse currículo mais formal, né? Que a gente tem. Mas eu queria me apresentar trazer outra perspectiva de quem sou eu, né? Quem sou eu também, né? Primeiro eu quero dizer assim que eu acho que é fundamental a gente resgatar as nossas origens, né? Resgatar as nossas origens tem uma relação profunda de entender quem nós somos, né? Entender os nossos valores, nossas crenças, né? E nesse sentido, quando eu penso em liderança humanizada, tem toda a conexão, né? Eu acho que quanto mais a gente se transforma, quanto mais a gente vira uma pessoa melhor, né? E com certeza um líder melhor, então acho que a formação tem essa busca, né? Essa capacitação que vocês estão vivenciando, né? A gente vai melhorando mesmo, né? Como ser humano, eu acho que é uma busca. Então eu sou filho da Elza, né? Minha mãe vai fazer 80 anos esse ano. Ela foi doméstica quando ela encerrou a trajetória dela de trabalho. Essa criança linda que sou eu. Uma criança muito bonitinha. Esse é o dia do meu batizado, né? E nesse dia meu pai não pôde ir, porque a gente morava na Baixada, meus pais são do sul de Minas, ele acabou por condições não indo, né? Então quem estava do meu lado, que eu cortei para trazer para vocês, é um tio meu, irmão da minha mãe. Mas eu também trouxe aqui o meu pai, né? Que é o José Pedro. Meu pai faleceu, vai fazer acho que aí quase em março, agora faz 7 anos, né? Mas meu pai, assim, ele foi pedreiro, né? Ambos, meu pai e minha mãe, estudaram até a 4ª série, né? E então eu sou um pouquinho dos dois. E conto mais um pouquinho deles, né? E como eu não tinha uma foto que representava eu, minha mãe e meu pai, então eu pedi aí para o auxílio da inteligência artificial. E essa foi a melhor versão que eu já consegui, né? Assim, então, esses somos nós três, como se nós estivéssemos lá no dia do batizado. Mas assim, a minha mãe é uma pessoa extremamente guerreira, disciplinada, persistente, né? Que é onde eu me reconheço muito na minha mãe. O meu pai, ele era uma pessoa extremamente curiosa, né? E eu me sinto uma pessoa muito curiosa, né? E essa coisa engenhosa, né? Que embora ele fosse pedreiro, ele era uma pessoa capaz de construir uma casa do chão até o teto, né? Para quem estudou pouco, né? Eu acho que você vê a nossa capacidade de aprendizado, que não necessariamente está no estudo, embora minha mãe também só tendo estudado a 4ª série, eu acho que ela talvez tenha sido a maior incentivadora da importância de se estudar, da importância de se progredir na vida. Mas também sou casado, né, com a Goimar, que é escritora. Tenho 2 filhos, o Yuri, que é meu primogênito, a Tatá, que é a mais nova, embora nenhum dos dois estejam mais em casa, né? E também tenho 2 pets, né, que acabam sendo os nossos filhotes do dia a dia, que é o Bentinho e a Nina, né? Então, assim, gente, esse é um pouco de quem sou eu também, né? Muito importante, faz parte da trajetória de um líder. E aí eu acho que resgatar as origens é fundamental, né? Quando a gente fala assim de honrar pai e mãe, tem esse sentido, né? Da gente tentar saber de onde a gente veio, quais são os nossos valores, né? Mas eu queria começar um pouco dessa apresentação com uma reflexão, uma provocação. Vocês já pararam para pensar de onde vêm os heróis? Eu não estou falando daqueles que soltam luzes pelas mãos, não estou falando daqueles que sabem voar, nem de homens de ferro e de aço, né? Uhum. Eu estou falando de heróis comuns, as pessoas do cotidiano, né? As pessoas de carne e osso, pessoas como eu, iguais a vocês. É esse tipo de herói que eu queria trazer uma perspectiva para vocês, só para a gente começar. Um dos principais fatores, e tá a Cat aqui, a Luciana, que é da área de RH, deve saber muito bem isso, e imagino que vocês também, que fazem com que as pessoas deixem as empresas são as lideranças, né? Ou seja, vocês que estão aí me assistindo, né? A gente tem uma responsabilidade grande. E muitas vezes as pessoas podem deixar a empresa, podem deixar suas equipes por nossa causa.
Mas também e esse é o ponto positivo, por nossa causa, por conta de vocês, que as pessoas resolvem ficar. E a gente não está falando de qualquer liderança, né? A gente está falando de uma liderança que se preocupa com o outro, né? Que enxerga o outro, que acolhe o outro. É desse tipo de liderança, de uma liderança humanizada, que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Eu comecei a trabalhar muito cedo, de verdade, né? Assim, a Cat me apresentou, sempre quando eu falo que tem 40 anos, as pessoas ficam achando que é mentira, mas é verdade, eu comecei com 14 anos, né? E aos 17 eu já estava na área de recursos humanos, né? E desde então, assim, eu sempre gosto de acompanhar as pesquisas sobre desenvolvimento e treinamento, que normalmente os executivos das áreas de recursos humanos falam dos seus desafios e falam dos seus principais prioridades para desenvolver, né? Para desenvolver suas equipes. E normalmente tem 3 componentes que eles sempre aparecem, né? Um deles é a tecnologia, então a necessidade da gente capacitar as pessoas nas tecnologias, e cada vez ela vai evoluindo mais, né? Mas para vocês terem uma ideia, dos 14 anos, eu sou do tempo que tinha telégrafo, né? Telex, perdão, Telex, né? Que era para quem talvez nem todo mundo saiba, mas era quase uma máquina de escrever, com uma televisãozinha do lado, conectado numa linha, gerava uma fitazinha, era muito, muito interessante. Era uma grande novidade na época, né? Além das máquinas, né? Então eu comecei com 14 anos, só que aos 17 eu já estava na área de recursos humanos e foi aí que eu comecei a olhar para as pesquisas, né? O primeiro é tecnologia, como eu estava falando. O segundo é gestão da mudança, sempre é um ponto que sempre aparece. Eu estou falando os que aparecem em primeiros colocados, né? E o primeiro, que dificilmente escapa, é o desenvolvimento de líderes, é a capacitação das lideranças, né? Então, de novo, a Kaidu está tão alinhada com esse tipo de tendência, né? Que não é uma tendência, é uma necessidade, né? Mas é importante a gente perceber e dar valor para esse trabalho, né? Mas eu queria falar de uma pesquisa em específica, né, que chama Efeito Hawthorne. E aí eu vou pedir para vocês que estão conectados aí, aqueles que conhecem, que já ouviram falar, só basta colocar o número 1, que eu já vou saber se conhece ou não. Bom, essa pesquisa ela foi realizada por um pesquisador, um professor e pesquisador de Harvard, né? O nome dele era Elton Mayo. Esse Elton Mayo talvez alguns vão lembrar. E o grande objetivo dessa pesquisa era entender como as condições do ambiente afetavam na produtividade. Esse era o grande objetivo dessa pesquisa. E aí o primeiro experimento, o que eles fizeram? Eles aumentaram a luminosidade, né, do ambiente e perceberam que sim, a hipótese estava se comprovando. As pessoas produziam mais. Com mais luz, as pessoas produziam mais. Mas o inverso também foi verdadeiro, para surpresa e curiosidade dos pesquisadores. Ao diminuir a luminosidade, o mesmo efeito ocorreu. As pessoas também tiveram uma resposta positiva. Bom, essa pesquisa, ela tem outros experimentos. Foi uma pesquisa que durou em torno de 7 anos. Mas o que eu quero destacar dessa pesquisa é de quando ela foi feita. Ela é do século passado, ela tem mais de 100 anos, portanto, né? E foi a partir dela que a gente começa a prestar atenção e começa a dar importância na gestão de pessoas, nas relações humanas. Então, a gente está falando de uma coisa que vinha lá da industrialização, né? Que é da época do Fordismo, Taylorismo, né? Mas era um momento que a gente estava muito focado na organização das atividades, essa questão mais serial, produtiva, né? E as pessoas não tinham tanta importância. Então, essa pesquisa é desse momento. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente precisa resgatar de quando ela veio. Então, assim, o que a pesquisa descobre mesmo, né, que eu acho que é importante para nós, que não eram os efeitos ambientais que faziam diferença. O que fazia diferença são as relações, né? Então, esse talvez seja aí um ponto que a gente precisa estar sempre muito atento. Quando as pessoas percebem que elas são notadas, que elas são escutadas, que elas são acolhidas, respeitadas, né? Elas vão ser mais produtivas, porque elas vão estar mais engajadas, né? Eu queria também trazer aqui uma outra perspectiva, que é do mundo atual, né? Tanto o mundo como o mundo do trabalho que a gente vive, né? E eu mais destacar que esse momento é um momento que a gente está falando muito de hiperconectividade, né? Onde as pessoas
passam muito tempo rolando a tela do celular. Eu mesmo já me peguei, né? Gente, que eu tô fazendo 40 minutos aqui vendo videozinho de cachorro, de animal, né? Que sempre ele vai trazer aquilo e vai te viciando de alguma forma, né? Então, é uma coisa que todos nós estamos expostos, né? Então, esse é um desafio da nossa sociedade. A questão é que ela traz para nós, né, alguns problemas. Problemas de relacionamento social, né? Então, a gente tende a ficar um pouco mais enclausurado, né? E a questão da saúde física e mental. Acho que esses são os dois problemas. Agora, quando a gente olha para o mundo do trabalho, para o nosso ambiente de trabalho, além dessas dificuldades, né, desses desafios, se eu posso dizer dessa forma, né, a gente tem também a questão da transformação digital, né, da tecnologia cada vez mais também tomando conta das empresas. Né? Então, vocês que são do ramo, né, de varejo, né, que tem loja física, né, eu imagino como vocês, como é que é essa competição com o mercado digital, né? Mas, para além disso, a gente tem toda a questão da inteligência artificial. Então, isso faz parte do nosso contexto. E esses são desafios que são trazidos para os líderes, né? E mais um componente que eu queria destacar, né? Que são as multigerações. Né? As pessoas nas suas várias fases de vida. Então, a gente tem pessoas da minha idade, né? Tem pessoas mais velhas, tem pessoas extremamente jovens. E isso é um grande desafio. O jovem sempre contestou. Então, quem foi jovem um dia, né? É importante lembrar disso. É que hoje acho que a gente tem outras ferramentas, outros mecanismos, e às vezes a gente precisa lidar mais com esses tipos de gerações, né? Porque a gente tem essa amplitude no mesmo ambiente de trabalho, né? E a gente está falando de lidar com diferenças, né? Como é que eu compreendo essa diferença? Como é que eu integro essa diferença? E um ponto que é importante a gente colocar, que ter diferentes na equipe é fundamental, né? Eu me lembro, muito jovem, quando eu comecei a fazer processo seletivo para trabalhar na minha equipe, eu ficava procurando gente muito parecida comigo, né? E aí, não demorou muito para eu entender que eu estava fazendo uma coisa bem equivocada, né? Assim, porque as pessoas começam a ou reproduzir você, ou você começa a se achar no espelho, né? E fala, gente, tem alguma coisa errada aqui, não dá para ter gente igual. Então, acho que pegando esse gancho aí das multigerações, né? A gente precisa, sim, nesse contexto das grandes dificuldades, né? Dos grandes desafios, tanto de tecnologia como de transformação digital, como essa hiperconectividade que gera esse cansado, a gente precisa, sim, a liderança humanizada, ela não pode ser mais uma possibilidade, ela tem que ser uma realidade. Porque é ela que vai olhar para esse contexto, né? Aqui dando sequência um pouco e entrando aí na liderança humanizada, né? Eu trago um pouco dessa perspectiva, né? Desse líder-herói, né? Primeiro, sim, vou contar poucas histórias, mas eu acho que essa é interessante. Assim, quando eu era criança, né? Quando eu era muito criança mesmo, né? A minha grande diversão, né, era... O que eu fazia? Era colocar uma capa no pescoço e sair imitando o Batman e o Zorro. Esses eram meus heróis preferidos. Não lembro de outro. Para falar a verdade, mais para frente, eu coloquei um outro nesse Olimpo aí, que é o Bruce Lee, embora a gente sabe que ele não é mas eu adorava esses três, né? E ele não é, ele é de fato, ele é o Bruce Lee, né? Embora ele tenha feito os filmes, né? O Batman e o Zorro não, né? Mas o meu ponto, assim, é que demorou um pouco para eu entender. E eu só fui fazer isso, essa reflexão adulto mesmo, né? Do que representava esses super-heróis para mim? Por que não é o Homem-Aranha? Por que não é o Super-Homem, né? Por que não é a Mulher Maravilha, né? Por que não é o Aquaman? Tem vários, né? Hulk, né? Hoje tem uma infinidade aí. Porque esses super-heróis, não dá para dizer que o Batman e o Zorro, eles eram comuns, né? Pessoas comuns, né? Mas eles não tinham superpoderes. O que eles tinham, né, era astúcia, inteligência, mas fundamentalmente um senso de justiça e um olhar coletivo, que esse sim, eu acho que é fundamental quando a gente pensa na liderança humanizada, que é sempre estar conectado com o todo, estar conectado com as pessoas. Então, essa minha provocação, né, do líder-herói, assim, eu tô para dizer, assim,
Esse livro foi lançado no final de 2024, né? Então tem um ano e pouco. Mas eu já vinha essa reflexão dessa coisa mais heróica, dessa figura que a gente acaba sendo imposta, e a gente acaba comprando. A questão é essa. A gente compra uma imagem de que aquilo é verdadeiro, né? Há uns 15 anos, 10 anos, eu me deparei com essa reflexão, porque de verdade não era a minha linha de pensamento. E eu lembro que entre revistas e livros, tinha um livro que ele trazia a figura, é um livro falando de liderança, que era o executivo abrindo aquilo. Então, assim, isso é muito ruim. E eu não lembro de ninguém ter falado dessa coisa, dessa relação do líder-herói. Mas ontem eu estava olhando o LinkedIn e eu vi uma imagem que a pessoa trazia isso. É uma pessoa que eu conheço, um consultor que eu conheço, então isso me deixou feliz. Mas o que acontece, né, assim, que essa liderança heróica, ela vai trazendo uma série de consequências, né? Então é um pouco delas que a gente precisa estar atento, né? Ela marca uma narrativa de que a liderança é uma jornada solitária, de que o líder, né, que está numa cadeira de liderança, ele é invencível, ele pode tudo, ele sabe tudo, e não sabe, né? Então, para a gente olhar um pouco para as consequências, né? A gente tem que olhar para esse desconforto que é gerado, né? A constante pressão, né, para que a gente seja perfeito, vai gerando uma insegurança, uma ansiedade. A gente vai ficando frustrado, né, porque a gente não consegue dar conta do que a gente precisa fazer. Isso gera uma sensação de fracasso, gera uma sensação de impotência, né? E vai fazer também com que a gente tenha uma crença equivocada, né, de que o líder é uma pessoa sozinha, perante a sua equipe, né? Então, quando a gente fala do coletivo, fala da equipe, esses são os pontos que esse líder herói, ele traz como nada saudável. Que vocês já passaram, né, pela formação da CAT, então acho que vocês estão bem afiados, né? Mas eu acho que sempre é bom a gente olhar para fazer uma reflexão, quanto que eu posso estar reproduzindo algo que em algum momento eu acreditei, né? Que em algum momento foi vendida que aquilo era o que devia ser, né? E aí, fazendo, acho que um comparativo, né? Assim, se a gente puder olhar um pouco, assim, o que é esse líder-herói, né? Alguns componentes dele, e o que é esse líder humanizado, né? Então, acho que vocês estão olhando aí na tela, né? Mas, assim, enxerga o que o líder-herói acaba reproduzindo, né? Ele enxerga a liderança como solitária, né? Ele tenta resolver tudo por conta própria, usa a autoridade de forma equivocada, e aí a autoridade, em alguns momentos, ela vira autoritarismo, ela vira grosseria. Então, a gente precisa estar muito atento se esse comportamento não está trazendo uma questão de autoritarismo, né? E ele não reconhece a força do coletivo, né? Que eu acho que é o importante. Quando a gente já olha para o líder humanizado, né? Ele sim, e espero que vocês também, né? Eles vão acreditar numa liderança mais compartilhada, né? Numa liderança que eu posso realizá-la junto com a minha equipe. Isso, em algum momento da história, era totalmente impensado, né? Quem mandava era o chefe e as pessoas obedeciam, né? No nosso mundo, isso não cabe mais, né? Talvez não deveria caber em outros mundos, mas falando do contemporâneo hoje, né? Ele vai investir no desenvolvimento dessa equipe, né? Vai equilibrar, sim. A gente vai falar rapidamente um pouco mais para frente sobre se a liderança trata-se de ser uma liderança boazinha, um líder bonzinho, permissivo, né? Mas aqui, só para a gente dar uma pincelada, né? Quando a gente compara com o autoritarismo, ele tem sim que ser uma pessoa, em algum momento ele vai equilibrar essa firmeza com empatia, né? E eu sempre gosto de dizer, né, que a empatia, ela é muito mais um exercício cotidiano de tentar compreender o outro, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Eu não acredito que a gente consiga se colocar no lugar do outro. Mas eu posso estar atento a querer compreendê-lo. Eu posso estar atento a entender quais são as questões que essa pessoa está me trazendo. Eu acho que essa é a nossa função, né? Em algum momento, os acordos são importantes, né? Para que as pessoas entendam o que se esperam dela. E criar um ambiente de confiança e evolução, onde as pessoas possam aprender. Quanto mais as pessoas se sentem que podem aprender, aquele ambiente tende a ser muito mais inovador. Queria trazer agora para vocês um pouco assim de virtudes, né? Quais são as virtudes que a gente entende que o líder humanizado precisa ter?
essas virtudes, né, não tem uma ordem, né, não tem uma prioridade, né, digamos que é um círculo virtuoso, né, nós vamos passar rapidamente aqui por elas. A primeira é a coragem para errar e aprender, né, e aí me ocorre, né, que talvez vocês conheçam também, aquele livro da Brené Brown, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito, porque ela vai falar das nossas vulnerabilidades e de quando, né, em algum momento ela percebeu que ela poderia ser vulnerável, que isso não era fraqueza. Então a gente precisa estar muito atento o quanto que a gente está querendo demonstrar uma imagem super perfeita para todo mundo e o quanto que a gente deixa escondidas as nossas vulnerabilidades, né? Eu acho que esse é o primeiro. A equipe vai confiar mais na gente quando elas nos percebem mais iguais, né? A escutativa, né? A escutativa vai gerar o quê? Vai gerar essa conexão, né? Quando eu presto atenção no outro, quando eu tento entender o que o outro quer, quando eu somo isso com empatia, vai gerar uma super conexão. E aí as pessoas vão se abrir muito mais, né? Inspiração sem imposição. Inspiração sem imposição, na verdade, tem a ver com conduta, né? Tem a ver com os nossos comportamentos e atitudes. Mas, fundamentalmente, tem a ver com o que eu penso. Quais são as minhas crenças? Porque, assim, não acho que é o caso de vocês, mas se vocês acreditam que todas as pessoas que chegam, mas não querem estar ali, chegam porque não querem contribuir, chegam porque não querem trabalhar, querem, de alguma forma, roubar tempo, isso pode ser uma crença. E a gente pode reproduzir isso nos nossos comportamentos e nas nossas atitudes. Então, a gente precisa se olhar sempre nesse sentido. A confiança para crescer, né? A gente precisa trabalhar na nossa equipe que as pessoas se sintam confiantes, né? Acho que a Cat em algum momento tratou de confiança com vocês, né? A importância de estabelecer estruturas de confiança, onde as pessoas se sintam à vontade, inclusive, para te contradizer. E isso não vire um problema, né? A segurança emocional no ambiente, né? Tudo isso a gente tem que fazer quando a gente pensa lá naquelas dificuldades, né, da hiperconectividade, das multigerações, né, a gente precisa trabalhar um ambiente que tenha uma qualidade emocional. E um ambiente que tem uma qualidade emocional é onde as pessoas queiram estar. Quando as pessoas se sentem bem onde elas querem estar, dificilmente elas saem, porque isso dá conforto. E nesse sentido, de novo, eu preciso acolher, eu preciso trabalhar os aspectos de justiça para aquela equipe, né, que tem a ver com a missão da empresa, que tem a ver com os objetivos da empresa, né, para que as pessoas se sintam bem. A autonomia, né, assim, tá, o suporte que fortalece a autonomia. A autonomia, acho que vocês sabem melhor do que eu, assim, quando eu saio de vista, né, as coisas funcionam, a equipe toma decisões dentro da sua rotina, dentro das suas dificuldades. Se elas não estão tomando, tudo bem, você tem um espaço de desenvolvimento, mas vocês precisam trabalhar para que elas se sintam autônomas, né? Eu não estou mais trabalhando como executivo, né? Mas eu sempre falava para minha equipe, gente, eu trabalho para não trabalhar, né? Porque quanto mais você precisa colocar a mão na massa, quanto menos, né? Você precisa colocar a mão na massa. Quanto menos você precisa interferir, mais a equipe está sendo produtiva e mais autonomia ela tem. E isso te dá mais conforto para você pensar outras coisas, né? De tempo. Compaixão pela liderança, para mim, também tem muito a ver com empatia, né? Entender que a gente tem uma responsabilidade, né? Nós, como líderes, né? A gente não é melhor do que ninguém. O que a gente tem é uma responsabilidade diferente. Então, nesse sentido, a gente precisa ter mais compaixão mesmo com quem chega. E aí, para ter mais compaixão, a gente precisa, de novo, entender essa pessoa. E educação emocional diária. Então, o que vale para os outros, vale para a gente. A gente precisa estar muito atento à nossa saúde mental. E eu não estou nem falando que isso é fácil, não, porque o mundo está bem complexo mesmo, e a gente sabe disso, né? Mas tem um dorama, né? Essas séries coreanas, minha filha é fascinada, e ela me indicou uns 3 ou 4, né? E todos que eu vi, eu assim, me apaixonei, eu gostei muito, né? Mas tem um que tava na Netflix, né? Chama Uma Dose Diária de Sol. Ele se passa dentro de um hospital psiquiátrico. E é um pouco dessa alusão, né? Às vezes a gente também, que trabalha ali, a gente precisa de uma dose diária de sol. Então fiquem atentos, né, a como vocês estão e procurem estarem mais saudáveis, né?
Bom, a gente estava falando muito, né, do papel do líder, né, dos pontos que ele tem que prestar atenção, mas a gente também tem que olhar para as necessidades das pessoas, né? E eu gosto sempre de dizer, quando a gente fala de pessoas, a gente fala do outro, das pessoas, a gente está falando da gente mesmo, né? E a gente, como ser humano, entre muitas desejos, necessidades, né, nós temos 3 que são muito básicas, que eu gosto sempre de trazer, porque eu acho que ajuda a compreender os indivíduos que estão nas nossas equipes, né? O primeiro é que as pessoas querem pertencer, as pessoas querem fazer parte, né? O ser humano, nós somos seres gregários, a gente aprendeu a viver em grupo, né? Então, isso vem da nossa existência. Então, se eu chego num lugar que eu não me sinto acolhido, se a sua equipe não acolhe, se você não acolhe, se as pessoas que estão lá não se sentem acolhidas, você sempre vai ter um problema. Porque as pessoas querem pertencer. Aí a segunda necessidade que eu trago para vocês é que as pessoas querem contribuir. Vocês querem contribuir, né? Esse trabalho que está sendo feito hoje aqui, né? Eu imagino a satisfação da Luciana de perceber que percorreu um ciclo e que ela está tendo uma contribuição. E ela pode ser pequena, grande, não importa. Tem a ver com o tamanho de quem está fazendo e o nosso olhar sobre ele. E o terceiro que eu queria trazer para vocês é que assim como a Luciana fez esse trabalho, conduziu, junto com as outras pessoas de RH, obviamente, com a Luciana, né, com a Daiane, né? Daiana. E a Cat que conduziu, eles também querem que alguém fale assim, nossa, que trabalho bacana. Então as pessoas querem ser reconhecidas. Mas não são as pessoas, eu quero pertencer, eu quero perceber que o que eu estou fazendo hoje, de alguma forma, está contribuindo, né? O livro é uma expressão da minha contribuição. E também quero ser reconhecido. Eu quero que alguém olhe e fale, nossa, que bacana, né? Então a gente precisa prestar atenção nesse dia a dia das pessoas, né? A gente precisa saber que o outro é muito parecido com a gente. Talvez em cargos diferentes, talvez com histórias diferentes, mas o outro é parecido com a gente. Então, se a gente sabe mais ou menos o que a gente quer como respeito, né? A gente pode saber o que o outro quer. Como eu falei, né? Eu ia dar um panorama aqui sobre o quanto que a gente pode dizer que a liderança humanizada trata do líder bonzinho, né? Trata do líder permissivo, que tudo pode, que não tem problema as pessoas chegarem atrasadas, que as pessoas não precisam cumprir suas obrigações. Não, né? O líder bonzinho, líder humanizado, como eu estou trazendo para vocês, né? Tem a ver com esse acolhimento, né? Tem a ver com esse respeito ao outro, tem a ver com a empatia, tem a ver com a escuta. É disso que a gente está falando, né? Mas, né, em algum momento, a gente pode desligar as pessoas. A gente deve desligar as pessoas. Até porque quando alguém saiu daquilo que se espera, ele pode corroer a sua equipe. Agora, o que eu posso dizer para vocês de toda a minha trajetória é que eu lembro de ter mandado 3 pessoas embora por uma questão de caráter, né? Todas as outras não foi por isso. Às vezes foi porque o perfil dela não se adequava, às vezes foi porque ela já não queria estar mais ali. Então, eu acho que é interessante também a gente, pelo menos na minha história, né, na minha experiência, olhar para isso, né? Sim, se é uma pessoa que tem uma questão de caráter, em algum momento precisa ser desligada. Mas às vezes a pessoa também não se adequa. E se a gente fez aquilo que precisa ser feito, na nossa função, demos o feedback, estamos acompanhando, demos a oportunidade de aprender, ficou claro para essa pessoa que se espera dela? Tem uma pesquisa da Gallup, né, que acho que é legal trazer para vocês. A Gallup, ela trabalha com os pontos fortes, com talentos, né? Mas ela tem uma pesquisa mundial sobre engajamento. No Brasil tem recortes também. E se eu não me engano, são 12 questões que as pessoas respondem, né? Que se pergunta para as pessoas, e isso vai dizendo se a pessoa está mais ou menos engajada. E tem uma em específica que eu acho que é importante a gente estar atento como gestor, porque ela às vezes pode parecer óbvia, mas para a pessoa não é. A pergunta é assim, eu sei o que se espera de mim? Essa é a menor pontuada, porque de modo geral as pessoas não sabem. Por mais que você contrate, a pessoa vai entrar como vendedora, vai entrar como estoquista, né? Mas pode ser que você precisa fazer, pode ser não, você precisa fazer os acordos com essas pessoas.
E deixar claro. E às vezes deixar claro é perguntar. Você sabe por que você foi contratado? Você sabe o que você está fazendo aqui? Né? Porque essa é uma das grandes disfunções. A gente achar que a pessoa sabe aquilo que se espera dela. E às vezes ela não sabe. Seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista comportamental, de conduta. Então a liderança humanizada não se trata de ser bonzinho ou ruinzinho. Eu até brinco com o meu nome mesmo, né? Não é porque eu sou mal, eu nunca fui um gestor malzinho, mas sempre procurei ser uma pessoa justa, honesta, sincera, né? Mas eu não diria que eu sou uma pessoa boazinha. Até porque os gestores bonzinhos, se a gente coloca nessa caricatura, né, estereotipada e perversa, ela é muito ruim. Porque você não ajuda a desenvolver a equipe. Não é pra você ser ruim, não é pra você ser mal. Mas essa história de passar a mão, isso é a pior coisa para a equipe. É uma das grandes queixas que as equipes trazem em relação aos seus gestores, né? O quanto que ele ajudou essa pessoa a se desenvolver ou não. Bom, eu quero trazer para vocês algumas dicas, né? Do que é ser esse líder humanizado. Mas como eu falei, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Com 14, né? E eu trabalhava no escritório de uma indústria de fertilizantes, em Cubatão. Fiquei lá 11 anos trabalhando, dos 14 até os 25. Mas eu era menor, eu não podia ir no chão de fábrica, né? Eles não permitiam, quase que não permitiam, né? Naquela época a gente ainda... Mas assim, sempre que tinha uma oportunidade, é isso que eu quero trazer para vocês, eu calçava minhas botas, colocava o capacetezinho, às vezes tinha um avental, e tava eu lá conversando com as pessoas, né? Essa minha trajetória profissional, né, como executivo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas dos mais diversos níveis, né? Seja gente de cargos mais baixos, seja gente de cargos extremamente elevados, seja gente de classes sociais A, B, ou C, ou D, ou E, né? Mas o que eu mais gostava de fazer, né? E aí talvez essa tenha sido uma das principais lições que eu trago dessa minha experiência que me marcou. Tem duas coisas que me marcaram muito e eu sempre trago, né? Mas essa tinha a ver com escutar as pessoas, as histórias das pessoas. Era muito gostoso e conversar com os técnicos, com os mecânicos, eletricistas, com os operadores de máquina, ajudantes de produção, né? E tem a ver com essa conexão, né? Quando eu falo da escuta ativa. Quando você pergunta para a pessoa um pouco da história dela, ela te conta. Isso é fascinante. Isso nos faz enxergar e entender que a gente, como líder, a gente pode conhecer mais sobre as pessoas e é fascinante, né? Eu gosto quando ando de Uber, né? Quando eu tenho tempo, de perguntar. Eu sempre começo, tudo bem, tá? Quanto tempo você faz Uber? Tá, mas você escuta histórias maravilhosas, né? Então, assim, perguntar é importantíssimo, né? E aí me leva o segundo aprendizado. O primeiro foi escutar as pessoas, perguntar, se conectar com o outro, né? Olhar nos olhos, né? E a segunda foi generosidade. Eu fui uma pessoa que recebi muita generosidade na minha vida. As pessoas foram muito generosas comigo. Não sei se era porque era muito novo. Mas generosidade em como a gente acolhe, como eu fui acolhido. Em como a gente é ensinado ou como a gente ensina, né? E generosidade em compartilhar histórias, né? É um pouco dessa perspectiva, né? Que eu carreguei como gestor, que eu carreguei como líder. E tá um pouco aqui nas minhas dicas que eu tô trazendo para vocês, né? Lógico que muitos desses itens, né, dos slides anteriores, como diria a Cat, dá para a gente sentar e ficar batendo um monte de tempo sobre eles, né, e refletindo, né? Então aqui eu só trago algumas pinceladas, né? Mas talvez a primeira dica, né, que eu acho que de alguma forma eu fui falando, né, que é a sensibilidade e o respeito. Respeito é fundamental, né? Assim, e de novo, o respeito tem a ver com como a gente quer ser respeitado. A gente sabe quando a gente é desrespeitado. Então eu deveria saber quando eu desrespeito alguém, né? A inteligência emocional, que a gente já falou um pouquinho quando eu falo da dose diária de sol, né? Eu acho que a gente tem que estar atento à nossa inteligência emocional. A empatia e o equilíbrio. Então a gente foi trazendo muito essa importância da gente ser empático, da gente ser equilibrado, porque isso se reflete na equipe. A nossa conduta se reflete na equipe.
A comunicação com todos, né? A gente falou da escutativa, mas a comunicação com todos, né? Assim, vocês talvez já tenham passado por alguma experiência. Eu gosto da experiência de elevador, porque eu passei muito tempo no Senac, como a Cat falou, e eu sempre pegava elevador, então eu fiquei com essa coisa do elevador. Mas é um experimento social muito interessante, né? Porque ainda tinha ascensorista, depois não tinha mais. Mas o que eu quero destacar? Tinha gente que entrava e dava bom dia para Dona Maria. Tinha gente que entrava e não dava, né? Mas aí o que me chamava a atenção, falava, a pessoa tá desligada, né? E às vezes tá mesmo, a pessoa tá com outros problemas, né? Mas se entrava uma pessoa de um cargo superior, a pessoa percebia. Então por que a gente está deixando de ver os invisíveis, né? Então, assim, eu costumava, quando eu fiz isso por hábito, por muito tempo, fiquei mais de 25 anos como líder, como gerente de equipe, né? Criar um hábito mesmo. Que é todo dia que eu chegava, primeiro dava uma olhada lá nos meus e-mails, se tinha alguma mensagem, mas na sequência eu ia cumprimentar as pessoas. E fazia questão de cumprimentar um por um. Tinha essa condição, trabalhava num espaço que dava, umas 30 pessoas, mas fazia parte, eu acreditava e acredito que isso fazia parte do meu jeito de gerir, do meu jeito de escutar, do meu jeito de observar, do meu jeito de perceber. Então, muitas vezes, você passa e você, pô, de repente a Luciana tá mais fechada hoje. De repente, você pode chamar a Luciana e perguntar, Luciana, tá tudo bem? Né? Às vezes ela fala, não, tá tudo bem. Mas só o fato de você perguntar, ela vai perceber que você se importa com ela. Né? A gente percebe clima, né? E aí, a quinta dica, né? Que é cortesia, generosidade, solidariedade. Generosidade eu já falei bastante, né? A gente tem que ser cortês, né? Porque, de novo, a gente tem uma responsabilidade. É impressionante o que as pessoas das nossas equipes colocam na gente, né? A forma, eles nos colocam num pedestal, mesmo que você não se coloque nele. Isso traz uma responsabilidade muito grande. Então, sim, a gente precisa ser cortês com os outros, a gente precisa ser generoso e a gente precisa ser solidário. Isso te leva à compaixão, né? Daqui a pouco termina, ainda faltam umas 3, 4 telas. A Luciana e a Cat, elas não estão vendo minha apresentação, então elas vão ficando mais agitadas ali. Tá amando, não calou. Tá maravilhoso. Música para os nossos ouvidos. Tá perfeito. Tenho certeza que todo mundo tá lá também anotando, viu? Tenho certeza absoluta disso. Depois eu vou pedir foto das anotações, acho justo. Mentira. Eu não sei se vocês já viram o filme Avatar, já tá no quarto filme já, né? E aí também vou pedir para quem viu, coloca o número 2, só pra gente ter esse termômetro, né? É um filme, eu acho que o primeiro, principalmente, que traz, né? É um filme hollywoodiano, então tem muita tiro, briga, luta, né? Mas ele tem uma mensagem muito bonita, que eu gosto bastante, né? Que é uma mensagem que tem a ver com o coletivo, tem a ver com as origens que eu falei no início, de se conectar com as nossas origens, de se conectar com o nosso meio, de se conectar com a natureza, de se conectar com os outros. Tem até uma imagem muito bonita que passa em algum momento, que eles estão debaixo dessa árvore que vocês estão vendo, e a Luciana e a Cat não. Em um momento, cada um coloca a mão nas costas do outro. Isso cria uma rede neural, se eu posso dizer assim, junto com a ave, de uma conexão que, assim, é super bonito mesmo. Mas tem uma cena em específica, né, onde um personagem olha nos olhos do outro, né, e diz, eu vejo você. E para mim, liderança humanizada é sobre isso. É sobre enxergar o outro, sobre perceber o outro, sobre querer compreender quem é aquela pessoa, sobre como eu posso colaborar com o desenvolvimento daquela pessoa. Porque quando eu colaboro com o desenvolvimento dela, eu estou colaborando com o meu também. Aqui eu acho que já quase finalizando. Eu gosto muito dessa figura, né? Que o líder humanizado, ele é um conector de propósitos, né? Ele é um elo, né? É ele que liga, né, a empresa no que a sua missão é. Inclusive, eu acho a missão de vocês belíssima. De verdade mesmo. E tive a oportunidade, Lu, de ir lá conhecer uma loja que você me pediu. Que legal. Fui lá da Lapa. E a gente consegue reconhecer qual é a proposta de missão de vocês com a loja. Eu achei bem bonita mesmo, né?
que é voltada para essa coisa da classe C, né? Eu já sabia, mas que tem um respeito nessas pessoas. E pede que a gente tenha um respeito com essas pessoas. Eu achei bem bonito mesmo. Então, para mim, o líder ele tem essa função de conectar. Quais são quais são as missões? É bom. Qual é a missão da empresa, né? Qual é a sua visão, seus objetivos, né? Junto com as necessidades das pessoas, com as expectativas das pessoas. Para além disso, também, né? Como eu coloquei para vocês, é criar um ambiente seguro, colaborativo e aberto ao erro, né? Não que as pessoas vão errar a todo momento, porque a gente não erra a todo momento, tá? Isso é falso acreditar nisso. A gente está, de modo geral, evoluindo. Mas quando eu percebo que alguns erros, que não são fatais normalmente, que a gente consegue contornar, que as pessoas percebem que isso não gera uma punição, esse ambiente ele vai ser um ambiente de aprendizagem e um ambiente de evolução e inovação. Que eu acho que é o que vocês buscam sempre, né? E o terceiro componente desse líder humanizado, que para mim é um tradutor de propósito, né? Faz essa convergência, né? É promover, sim, um espaço que as pessoas se sintam motivadas, que as pessoas queiram estar, né? Um espaço que gere engajamento. De novo, as pessoas sabem o que se esperam delas. Como é que eu trato o feedback? E feedback, eu acho que dá pra gente colocar pelo menos em dois blocos, né? Aquele que a gente vai marcar de tempos em tempo, que a gente vai sentar, né? E vai trazer os aspectos positivos e depois aqueles a melhorar e vai estabelecer acordos. Mas tem esse do dia a dia também, né? Quando eu falo do ser reconhecido, sim, se você percebe dentro do desenvolvimento dele, daquela pessoa, que ele teve uma evolução, é fundamental você reconhecer. Isso gera engajamento de novo, né? E vai gerar inovação. E aí, para terminar... Eu não estou com pressa, você está com pressa. O pessoal de lá também tem certeza. Você está com pressa, Lu? Nem um pouco. Música para os meus ouvidos. Gente, a gente está aqui amando todo o conteúdo. Tenho que a gente certeza combinou, que falou assim, a hora que for para terminar, você me avisa, né? Isso aí. Então, para terminar, eu queria trazer um pouco dessa reflexão, né, com vocês, que eu coloquei aí em tela, né? Que parte é a essência do meu livro, parte é a essência de como eu enxergo a liderança humanizada, né? E aí eu vou ler interpretando para vocês, né? Quanto menos a gente romantizarmos, né, a liderança heróica, menor será a frustração com a realidade. A liderança não é sobre feitos extraordinários, indivíduos extraordinários, né? É sobre decisões responsáveis, consistentes e humanas. No fim, o papel de quem lidera, e é o nosso papel, o papel de vocês, é simples, mas profundo. Criar condições para que as pessoas floresçam. Eu adoro esse termo, florescer. É muito gostoso quando a gente percebe a evolução das pessoas e que de alguma forma a gente tem uma contribuição. Mas também é fazer com que as instituições permaneçam relevantes, permaneçam longevas, né? A gente está ali por um objetivo. Nós, as equipes, né? Também é fazer com que aquela empresa prospere. Porque quando ela prospera, todo mundo prospera. Quando vocês melhoram, todo mundo melhora. Porque quando a liderança amadurece, e é nisso que a gente vai investindo, nas capacitações, eu acredito que a liderança é isso, é um processo contínuo de formação. Mas assim como eu acredito que meu momento na Terra também é um momento de eterna aprendizagem, né? A própria neurociência diz que a gente nunca para de aprender, né? O gostoso daquele esse aprendizado no dia a dia, eu lembro de uma pessoa falando isso, né? Às vezes, quando a gente vai muito em evento, né? Você começa a achar que tá tudo igual. Né? Eu ia num evento todo ano, eu falei, gente, parece que não muda. Mas às vezes muda na vírgula, né? E às vezes faz muita diferença. Bom, então quando a liderança amadurece, ela amplia o bem, como eu estava falando, e sustenta resultados e faz gerar prosperidade. Obrigado. Muito bom. Muito bem, né? Parabéns. Maurício, parabéns. Obrigada por esse espetáculo de aula. E que tenho certeza que fez muito sentido para quem está ouvindo aqui junto com a gente, porque você conseguiu passar por tudo que nós falamos com toques, dicas, que eu tenho certeza que eles vão conseguir praticar lá na ponta. E o que eu queria propor agora, tá? Primeiro, aproveitar a sua presença aqui
trazer um pouco do repertório, da rotina, das dúvidas que vocês tenham, que dentro do conteúdo do Maurício tenha surgido ideias, quero perguntar alguma coisa, o que você tem de necessidade aí que faz total convergência com o assunto que nós tratamos. Então, se você tem uma pergunta, aproveite o espaço do chat, escreva a sua pergunta lá, que a gente vai moderar essas perguntas e vai tentar trazer aqui para o Maurício, para que a gente consiga aproveitar um pouquinho mais de tempo com ele, tá? E que vocês também participem com a rotina e necessidade de vocês. De qualquer forma, nós já também nos preparamos aqui com algumas perguntas, né, Lu? E a gente vai iniciar, e eu queria até chamar a Dai. A Dai está aqui com a gente, aproveitando, eu queria chamá-la. Ela vai ajudar a gente a monitorar as perguntas de vocês, e ela já vai fazer uma primeira pergunta para você, Maurício, para que você possa contribuir também dentro das necessidades, dentro dos conteúdos que nós passamos nesses últimos módulos, que faz total sentido com tudo que você falou, tá bom? Dai, vou deixar você fazer a primeira pergunta, tá bom? Sim. Sim. Se você consegue dar o microfone, o fone de ouvido para alguém? Isso está ajustando algumas questões técnicas. Essa é a tecnologia. É isso aí, a gente vai se adaptando a ela. Quem faz... É. Agora estamos ouvindo. Prazer é meu. Tá bom. Oi, Dai, obrigado pela pergunta aí, prazer também, não tô te vendo, mas logo, logo eu vejo. Deixa eu aproveitar, antes de responder a pergunta, fazer um comercial, mas é um comercial muito generoso, né? Menos meu e mais da editora, né? Primeiro, assim, se vocês quiserem se conectar comigo, né? Aqui tá um QR Code que vocês podem escanear, acho que depois também fica disponível para vocês. Mas se vocês... isso vai levar direto pro LinkedIn, mas se vocês colocarem em todas as mídias sociais, todas as redes, Maurício Pedro 70, vocês vão me achar. E o outro é falar do livro, né? Assim, no sentido de que vocês têm um desconto aí pela editora, só que aí precisa comprar pela editora, como tá aí em tela, né? Que é a editora senacsp.com.br e usar esse código, né? Liderança, com C, né? Lideranca 50, que vocês vão ter 50% de desconto. Então, uau, que descontão. Poxa vida, que presente. Bom, deixa eu ver se eu consigo responder. Ai, acho que eu não devia ter feito isso. Depois eu volto. Se eu consigo responder, né? Eu acho que às vezes, a gente acredita naquilo que nos é dito, né? E parte do que é dito para nós é que essas novas gerações, elas não têm nenhum comprometimento, né? Elas não querem, às vezes, nem trabalhar em empresas, né? Trabalhar com carteira assinada ou a modalidade que se tenha, né? E são algumas coisas que são ditas. Mas se você olha também para essas novas gerações, elas têm elementos naquilo que vocês... elementos que são anunciados, né, nas pesquisas,
que são equipes que estão extremamente voltadas a trabalhar num lugar que tenha significado. Sim. Né? Tem um trabalho da Harvard, né, que eles falam sobre felicidade, né, que é um termo, como a Harvard encampou isso, acho que quebrou muitos tabus, né? Mas eles fazem uma pesquisa desde 1940, né? Acompanham alguns grupos, né? E a felicidade, ela está muito associada com espiritualidade, cada um com a sua crença, com família, né? Com amizade e com propósito, que tem a ver com significado. Vocês percebem? Essa pesquisa ela começou em 1940. Sim. Né? E veio acompanhando o envelhecimento dessas pessoas e hoje eles vão colocando outras, né? Então eles também querem estar no lugar que faça sentido. Vocês já devem ter escutado uma metáfora, né? Uma história, né? Que é da NASA, né? Que tinha um faxineiro que limpava o chão da NASA. Não sei se vocês já escutaram. E uma vez alguém perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, né? E ele falou: eu tô ajudando um homem a chegar à Lua, né? Porque ele tinha um significado ali. Então, eu não tô aqui para dizer que trabalhar com qualquer um é fácil. Claro. Né? E eu sei que o mercado de vocês, que o segmento de vocês é um segmento muito dinâmico, né? Eu trabalhei no Senac por muito tempo. O Senac é o S, assim, ligado ao comércio, né? Trabalhei numa unidade que é uma unidade de varejo. A gente desenvolvia cursos de varejo, atendia empresas também. Então, eu sei. Mas se vocês olharem para a história, né, assim, principalmente, acho que talvez no varejo, né? Essa questão das pessoas, parece que as pessoas nunca querem trabalhar. Mas é o primeiro lugar que mais emprega, né? Contraditório, né? Com certeza. Mas nesse sentido, Dai, assim, o que eu penso, né? De novo, a gente precisa querer compreender as pessoas que chegam, precisa entender, né, assim, quais são os objetivos dela, né? E vai ser sempre um desafio, porque jovem, principalmente, vai sempre trazer uma provocação. Nós trouxemos, vocês trouxeram, né? É que nem eu falo lá no prédio, né? É uma gritaria no condomínio que eu moro, mas eu nunca me... Não é uma coisa que me preocupa. Porque eu entendo que, assim, criança não gritar vai fazer o quê, né? Assim, né? Como diz a música do Arnaldo, né? Se procurar bem, todo mundo já foi criança. Então, dando menos volta e chegando no ponto, Dai, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a escutar essas pessoas, estar aberto no momento da contratação, falar mais sobre quem é essa empresa, o que ela faz, a sua missão, que de novo, eu tenho ela escrita aqui, tá aqui porque eu falei, se precisar eu leio, mas eu achei ela belíssima. Isso precisa ser passado. E lógico, eu preciso olhar no meu ambiente de trabalho, na minha equipe. Eu preciso me olhar como gestor, né? O quanto... Porque, assim, se é um lugar que não é saudável, ninguém vai querer estar mesmo, né? Não é quem tem menos idade ou quem tem mais idade, né? E a gente precisa aproveitar essas competências diferentes, né? Eu lembro que há 3 anos, eu fui para um evento no Rio e eu fui com um grupo lá do Senac. Eu era o mais velho, né? O resto era tudo, tinha assim, a faixa dos 30 anos. E aí tinha vou chamar de menino, né? Virou um amigo meu, Bruno. Bruno tem 25, é professor na área de gastronomia. Ele entendia tudo de inteligência artificial. Cara, ele me ensinou tanto. Então, sim, a gente é capaz de aprender com as novas gerações. Mas também penso que a gente tem uma responsabilidade no seu desenvolvimento. Até de colocar limites. Perfeito. De deixar claros os limites. Muito bom. Muito Perfeito, bem. excelente. Cirúrgico, né? Leninha vai falar. Obrigada pela resposta. A gente tem mais de casa. E como a boca acabou de lembrar, a gente tem uma pessoa aqui. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, mas ela quer dar um oi. Quem? Aqui na turma, ela falou que ela conhece bem, uma querida. Ela fez questão de encontrar um espacinho na dela. Ela está até fora hoje, mas ela se sentiu lá, um oi. Ela tem meu Falar rapidinho aqui com a gente. Oi, pessoal. Oi, Leninha.
a experiência que você estava falando, né? E é o que você trabalha, e o herói. O herói é pesado, né? Fala desse herói peso muito grande. E a maioria de nós, né, quis estar nesse lugar. Né? Quando a gente começa lá, a gente quer na carreira, quer alcançar outros papéis, então, sempre que pesa, né? Às vezes pesa mesmo, eu falo para mim mesma, eu quis estar aqui. Né? E isso faz muita diferença. Né? Porque a gente também deixa de se vitimizar. Fala, que oportunidade. Mas aí é como você estava dizendo mesmo, que recebendo esse grande propósito que está aqui. Qual que é o meu propósito para fazer a diferença, né, na vida das pessoas, resultado, através das pessoas em resultado e a prosperidade, né? E aí a gente vê mais prosperidade, as pessoas presentes. E aquilo faz com que a gente mesmo se retroalimente e cresça cada vez mais, né? Então, como é importante fazer esse exercício. Essa atitude é uma atitude de ser, Não. não presente, tá? É uma forma de fazer diferente. Isso a gente olhar como presente, a gente as coisas ficam mais leves, né? Então, bacana aí poder, né? Acho que hoje é o encerramento para todo mundo e fechar com chave de ouro isso que você está dizendo, né? Que não é sobre qualquer um pode fazer. Como a gente faz isso, Sim. transforma esse ambiente e a vida das pessoas, né? Dos colaboradores e de cada cliente também que está lá, escolheu a gente. Obrigada aí por coroar a experiência. Né? Ah, muito obrigado. A Luciana tinha falado muito bem, a Cat tinha me falado muito bem de você. E uma outra oportunidade, espero conhecê-la. Vou cometer uma indelicadeza, mas vou deixar um livro para você, autografado, e espero que leia, espero que goste. E eu acho que não sei se você escutou, mas se não, eu reforço, né? Assim, eu quando li a missão de vocês, eu tive muito esse sentimento que você trouxe na fala, né? Que é uma empresa que, sim, né, tem suas metas financeiras, tem seus objetivos de crescimento, tem suas dificuldades, que a gente sabe que trabalhar no varejo não é uma coisa simples, a gente sabe que no Brasil é complexo todas as questões trabalhistas, tributárias, mas quando eu li a missão e aí fui visitar uma loja, eu falei, deu para conectar muito o que vocês se propõem, né? E eu acho que esse respeito, né, ao cliente que vocês pregam, que é a classe C, que normalmente é uma classe menos favorecida, que é uma classe que normalmente é mais deixada de lado, né? Deixada de escanteio, né? Eu achei muito bonito. Então, assim, obrigado aí e parabéns, né? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que ter pessoas como você, empreendedoras como você, que acreditam, né, no desenvolvimento humano, né, e saber que isso traz resultado, é fantástico. E você trouxe vou terminar, você trouxe uma fala bem rapidinho, né, que é um presente mesmo, assim, é muito dignificante para quem ocupa essa função. Porque a gente tem pessoas que estão abaixo de nós, no sentido de que a gente pode contribuir com a vida dessas pessoas. Então, eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigada, gente. Beijo para todos. Beijo. Bom, vamos seguir com as perguntas aqui, então. Essa daí tem, né? Vamos seguir agora. Robson, a gente tem uma segunda pergunta aqui que a gente meio que planejou, já organizou. Vou deixar para você conduzir aqui. Não tá. A Dai que vai fazer? Ah, então tá jóia. Então vamos, Dai, vem com a gente. Que é um tema também bem relevante que a gente também, praticamente todos os módulos falam de comunicação. E principalmente a comunicação não violenta, das importantes, né? Um dos dados importantes é a escuta ativa. Inclusive, né, o Maurício trouxe isso aqui na palestra, né?
produtivo. Eu queria saber, Maurício, de que forma esse gestor pode desenvolver mais habilidade. Essa rotina que a gente tem de correria, cheia de desafios, como que a gente pode desenvolver mais ainda essa habilidade da comunicação não violenta? Tá bom. Obrigado. Eu acho que é importante, né, quando a gente pensa nessa questão da escuta ativa, nessa questão da não violência, né? Primeiro eu queria fazer um breve destaque, né, que eu acho que eu não falei na minha apresentação, que é a importância do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer. Eu sempre gosto de dizer assim, quando a gente é ignorante, no sentido da gente não saber do que a gente está fazendo, em algum momento é até um pouco aceitável, porque a gente não sabe o que está fazendo. Mas o que é muito bacana é quando a gente toma consciência das nossas dificuldades, daquilo que eu posso melhorar. Então, parte dessa comunicação não violenta, dessa escuta ativa, tem a ver com eu me observar. Né? Tem a ver com mergulhar um pouco, de novo, nas minhas crenças, naquilo que eu acredito, nos meus conceitos, preconceitos. E aí eu consigo fazer um exercício mais humano, né? Mais conectado com o outro. Então, acho que tem várias formas de se fazer isso. Vocês estão passando por um programa de formação, então acho que a comunicação deve ter sido um dos itens que estavam do desenvolvimento. Vocês são capazes de saber aquilo que é certo ou errado em relação a como as pessoas se relacionam com vocês, aquilo que vocês querem que o outro se comunique com vocês, né? E hoje, né, acho que com o mundo moderno, a gente tem muitas possibilidades. Né? Tem muitos cursos na internet, gratuitos, né? Mas é um processo mais interno, um processo mais humano, um processo de observação, um processo de respeito com o outro. Ainda bem que o mundo está evoluindo. Ainda bem que a gente começou a entender que a gente é muito mais diverso, né? E que a gente precisa acolher essa diversidade. Porque a diversidade é bom, né? Um pouquinho do que eu falei lá de quando eu contratava, né? Então, acho que parte dos caminhos, né, assim, são as formações que vocês estão fazendo, né? Você abordou isso, não abordou, Cat? Sim, falamos bastante sobre comunicação não violenta, a participação ativa, o observar, o escutar, antes de sair falando, né, Lu? Falamos muito, inclusive. E eu acho que esse se conhecer, né? Sim. Autoconhecimento, ele é fundamental para nós, né? Eu acho que essa reflexão, ela precisa ser individual, né, assim. E acho que tem uma coisa... Dai, assim, que é olhar de novo, né, para a missão, para os valores da empresa, né? A visão. Isso dá uma dimensão do que se esperam da gente naquele ambiente. Porque pode ser que para uma outra empresa algumas coisas não são valorizadas, mas na Caidu é. Sim. Então a gente precisa estar atento, porque se a gente quer estar aqui, né, assim, é importante que a gente esteja conectado com que a proposta da empresa, a missão. E ela é belíssima, né? Perfeito. É direcionamento, né? É a mesma coisa que colocar combustível no carro. Sem combustível, o carro não vai a lugar nenhum, não é verdade? Muito bom, Okay, perfeito. Será que tem alguma pergunta que a Dai vai trazer dos participantes? Não? O pessoal tá tímido com você, Maurício. Gente, vamos lá, olha lá. Vocês podem fazer perguntas, utilizem o chat para isso, tá bom? Não, espero que eles pelo menos tenham colocado o 1 e o 2 lá, né? Mas olha só, enquanto vocês vão elaborando alguma pergunta aí, que eu espero, obviamente, isso de vocês, não? Vou deixar a Luciana aqui. Lu, você quer trazer uma pergunta para o Maurício? O que você acha? Eu quero primeiro agradecer, né? Você fez aí brilhantemente, falou sobre temas e o quanto se conectou com tudo aquilo que a gente passou durante os 4 módulos. Mas, inclusive, a sua fala, eu falei, nossa, será que a Cat compartilhou com ele o material? Porque a gente também, em algum dos módulos, a gente falou muito da liderança humanizada, mas não a liderança permissiva, né? E você trouxe ali, né, mais uma vez reforçando o quanto que é distante, né? E o quanto que não é a mesma coisa de liderança humanizada com uma liderança permissiva. E eu queria que se você pudesse falar aqui pra gente em rápidas palavras,
Como que esse formato de liderança humanizada, ele pode trazer resultados eficientes na gestão de pessoas? Quando eu falo lá dos resultados, né, e eles importam, né, no final das contas, a gente está buscando uma eficiência, né, está buscando uma eficácia, né, e, de novo, né, eu acho que ela precisa ser declarada. As pessoas precisam entender o que se esperam delas, né, quais são os acordos que eu faço com essas pessoas. Nesse sentido, eu posso ser mais eficiente. Quando eu estabeleço acordos relevantes, né, que as pessoas sabem aquilo que se espera dela, fica mais claro, né? Mas você também tem que corrigir quando é necessário. De novo, né, a liderança humanizada não é permissível, não é para ser desrespeitosa, mas falar para o outro que, olha, assim, olha, esse resultado que você apresentou não era o esperado, isso que você fez não está de acordo, esse seu comportamento está totalmente inadequado, a gente precisa dizer para as pessoas. Porque elas não vão saber. Sim. Né? O óbvio é muito interessante. Se a gente não diz, não traz o resultado que a gente quer. Então, essa correção de rota é importante. Né? A gente precisa olhar para essa correção de rota e entender que os resultados importam. Entender que as pessoas estão ali por um objetivo. E as pessoas precisam saber por que elas estão. Então, nesse sentido, que ele é menos técnico, né? A liderança humanizada é menos técnica. Não é uma técnica que você vai, olha, 1 mais 2, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem uma equação. Ele tem a ver muito com a nossa leitura do que é ser um líder humanizado, né? Do que a gente busca, né, como ser humano e o que a gente espera do outro. Mas o resultado, ele precisa estar posto, né? E ele tende... É o que eu falei lá atrás, né? Quando as pessoas estão mais engajadas, elas vão ser mais produtivas. E elas só vão ficar mais engajadas se elas estão num ambiente que é de confiança, né? Muito bem, perfeito. É isso, Bem. Lô? Respondeu sua pergunta? Com certeza, Respondeu. brilhantemente. Obrigada, Maurício. Muito bom. Vou voltar num tema agora. Agora eu vou perguntar, hein, gente? Quero saber o seguinte, Maurício. Você falou um pouco durante a sua condução, a sua fala sobre feedback. Já considerou bastante coisa. Mas a gente sabe que o feedback, ele é uma ferramenta importante do acompanhamento diário, de você conseguir valorizar as coisas qualitativas, de você conseguir direcionar o que precisa ser corrigido. Não vamos falar, obviamente, dos feedbacks formais, que acontecem nos ciclos importantes, inclusive, porque isso gera um plano de trabalho importante para crescimento e desenvolvimento. Mas me fala um pouquinho sobre o que é o feedback quando a gente observa o indivíduo, a gente vê uma oportunidade dele, mas a gente também tem a capacidade de não julgar. Sim. Porque a gente usa muito as nossas premissas para conduzir um feedback. Como que é gerar um feedback no poder de uma visão de uma liderança humanizada? E desenvolvendo, e caminhando, e despertando novas formas de enxergar aquilo que para ele está muito correto, mas que ele precisa melhorar. Como que deve ser essa condução na sua visão? Eu lembrei de uma história agora que eu passei, que acho que dialoga um pouco com o que você está trazendo. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, inclusive é meu amigo até hoje, né? A gente deixou de trabalhar junto, já tem acho que uns 6 anos, não lembro, acho que foi antes da pandemia, nem lembro mais. E ele foi vendedor na minha equipe, depois ele virou coordenador, né, de venda, gerente de equipe, né? Mas ele fazia acompanhamento, né, dos outros vendedores no estado de São Paulo inteiro, né? Tinha umas 10 pessoas para acompanhar, então ele vivia viajando de carro, né? E era fornecido o carro para ele, e ele sempre lavava esse carro, né? Eu me lembro que uma vez, ele, sei lá, gastava 20, um dia apareceu com 40 a nota. E aí a pessoa do administrativo falou assim, olha, o que aconteceu, né? Nesse sentido do julgamento, ele ficou bravíssimo. Porque ele achou que a pessoa estava duvidando dele, que a pessoa não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu tive que intervir. Eu, como gestor, eu precisei intervir, né? E aí eu chamei os dois, né? São meus amigos até hoje. Muito amigos mesmo, né? Mas não sei o quanto que eles são amigos. Chamei os dois, eu falei, tá, o que aconteceu? Aí perguntei pro pessoal da administração. Não, então, que apresentou a nota, assim, e o valor era diferente. E a gente se preocupa com a auditoria. Porque a auditoria vai levantar, porque
foge àquela curva normal. Era isso. Eu falei, e fulano? Não, porque eu achei... Eu falei, bom, então tá. Aí ficou aquele que eu falei assim, administrativo, o que precisa ser feito? Não, era só virar a nota e escrever atrás, que foi uma lavagem mais completa, que aquela que a gente lava embaixo, que a gente passa óleo, né? Não foi só uma lavagem mais simples, né? Só passa a dizer isso. Falar só isso? Tá bom. Aí eu mesmo peguei, que era para ele fazer, eu mesmo peguei essa nota, pedi a caneta, o que é para escrever? Era isso? Então tá, obrigado. Aí ele ficou. E eu falei que ele viajava, né? E nesse dia ele ia pra São José do Rio Preto. E ele tem 2 filhos, né? Hoje deve estar com 18, 15, mas devia ter 12, 8, né? Eu falei, fulano, tem a foto aí? Tem. A pessoa saiu, né? Eu nem entrei no eu falei assim, tem a foto? Tem. Então você vai pra onde? É São José do Rio Preto, né? Que dá umas 5, 6 horas daqui, né? Eu falei, você vai daqui até lá e você vai colar essa foto no seu para-brisa. Porque precisa se rever, você precisa se pensar, né? Lógico, esse foi uma situação mais drástica ali. Mas o que eu quero dizer com isso em relação ao que você está trazendo, né? Eu tinha uma conexão com ele. Eu tinha um espaço de confiança. Eu sabia que eu podia dizer aquilo para ele, até porque ia fazer ele refletir. E depois ele falou, mas você, né? Bateu com uma luva de pelica. Eu falei, era só escrever, era só perguntar. Então, às vezes, a gente tem que perguntar. Sim. Perguntar o que o outro tá entendendo. Porque a gente fala uma coisa, a pessoa tá entendendo outra. Porque a gente entende equivocadamente. Quantas vezes alguém já não falou, caramba, por que essa pessoa disse isso, né? Por que ela tá me julgando dessa forma? Exato. E quando você tenta entender, e lógico, na função de gestor e colaborador, é essencial. Então, esse feedback do dia a dia, antes de eu talvez cobrar, eu preciso perguntar o que a pessoa entendeu que era para fazer. Porque ela tá fazendo algo que não esperava. Eu nunca sei se o que eu tô respondendo é o que você tá perguntando, mas é o que eu tô respondendo. Não, faz muito sentido, muito sentido. Foi inclusive que a gente tratou muitas vezes sobre o feedback. E é sobre isso, é um ato de troca, de conversa. Não é um ato de punição, de bronca. Não vou chamar só porque a pessoa fez uma coisa errada, na minha visão fez algo errado. Sensacional, é isso mesmo. Um pouquinho que eu falei, aprendam a reconhecer, né? Quando eu falo do reconhecimento, não é para ficar toda hora, que maravilha. Mas às vezes a gente percebe quando a pessoa deu uma evoluída. E falar isso para a pessoa é fundamental, né? Sem dúvida. O feedback não é só para ser quando a pessoa está fazendo algo que não se espera. É também para reforçar algo que ela está fazendo bem. E talvez a gente esteja menos habituado a fazer isso, né? Entrando na rotina, né? De fato, a gente não pode. Tem uma pergunta. Temos uma pergunta sensacional. Foram pressionados pela... Foram pressionados. Impactados. Pós-work. Dai, você pode conduzir a pergunta que chegou pra gente aí no chat, de quem é, inclusive? Gente, eu não tô ouvindo vocês. Sim. Eu não ouço vocês. Não, tudo bem. Estamos. Tem uma pessoa que ele é muito participativo. Deixa o chefe na reflexão. Tudo alto. Eu brinco que ele é praticamente do RH, de direção. Sempre com ele, super parceiro. Ele correndo aqui. Liderança humanizada, podemos dizer, verdadeiro líder, traz consigo a segurança de ter propósito, visão, valores, pessoas e resultados. Concorda, gente? E aí? É pra gente, é a gente? É você, para todos nós. Propósito, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Eu acho que... Não acho que... A gente precisa entender também, de novo, né? Que a gente é imperfeito, né? Se vocês fossem plenamente perfeitos, vocês não precisavam nem estar escutando o que eu estou dizendo, não precisariam ter passado pela formação, né? Mas a gente está aprendendo toda hora, né? Então, também a gente precisa se dar esse espaço de compreensão, né? De quem nós somos. Mas sim, eu acho que tem a ver com tudo isso. Não peguei o nome dele, mas sei que é de Piracicaba. Clodoaldo, né, Clodoaldo? Sim, eu acho que são elementos que o líder precisa considerar, né? Mas eu acho que tem... Respeito, para mim, ele tem muita relação com liderança humanizada, assim. Acho que quando a gente guarda
essa palavra respeito, né? E depois simpatia, né? Quando eu falo de justiça, eu gosto sempre de dizer, assim, que em algum momento a gente vai ser injusto, né? Porque, imagina quando alguém pede uma promoção e se a pessoa não está preparada, ou se não, você vai falar para ele que vai explicar, mas ele vai se sentir injustiçado. Sim. Mas a justiça, para mim, ela é mais coletiva. Quando a equipe percebe que aquela gestão ela é justa. Não é só no indivíduo. Porque o indivíduo, nós, né? A gente é cheio de expectativa. E nem sempre elas são cumpridas. Assim é como equipe. Mas quando a equipe percebe, né? Que a sua gestão ela é justa, isso é muito forte. Quando você, de novo, cria confiança, é muito forte. Quando você permite que as pessoas contribuam, é muito forte. Então, Clodoaldo, além do que você trouxe, que eu concordo aí, né? Essa questão está conectada com propósito, missão, né? Pense sempre no respeito ao outro. Pense sempre na empatia em relação ao outro. Pense sempre em querer entender com quem faz parte do seu time, né? Isso vai te dar uma capacidade de gestão humana muito maior, né? Porque algumas coisas vão ser dadas, né? Quais são as metas daquela loja, o que a gente precisa fazer essa semana, o que a gente vai expor, né? Quais são os critérios de avaliação, quais são as técnicas que a gente precisa aprender. Mas a liderança humanizada, ela tem a ver muito com a nossa humanidade, né? Em relação ao Equilibrar, outro, né? inclusive. Todos esses pratinhos, porque são muitos pratinhos para equilibrar. E o pilar pessoas, ele é muito importante. Ser prioridade dentro desses pratinhos que precisam ser equilibrados no dia a dia. Do processo, da rotina, do indicador, das necessidades impostas, né? Que são naturais dentro da rotina mesmo. Dai, temos mais uma pergunta contigo? Temos, e a gente está super alinhado com o tema que nós acabamos de citar a palavra metas. A gente quer varejo uma vez agora. Qual? Metas. E aí, diretamente de Uberlândia, tem a seguinte questão. Qual o principal desafio da liderança? Qual o desafio que conta, né, em equilibrar pessoas e metas para serem entregues e a cultura organizacional orquestrando tudo isso? Deixa eu ver como é que eu respondo. Porque assim, eu não tô aqui para falar que eu acho que é tudo muito simples, não, tá? Eu às vezes, eu tenho uma fala mais simples mesmo, mais objetiva, né? Eu tenho um jeito mais pragmático de olhar para as coisas, né? Mas não que eu não entenda as complexidades, né? Não que eu não entenda os desafios, né? Mas esse líder humanizado, e quando a gente olha para metas, como é que a gente equilibra isso? É que primeiro as metas estão postas, né? A gente não vai... lógico, a não ser que elas sejam metas totalmente não cabíveis, né? Essas metas são postas. A empresa tá para gerar lucro, né? A empresa, de novo, tem seu objetivo, né? Então, isso tá posto. Quando eu penso na liderança humanizada, eu tô pensando nas relações humanas. Eu diria que é o que soma-se àquela coisa que é mais pragmática, que é mais objetiva. O equilíbrio tá nisso. De eu entender que eu posso, sim, cobrar a Cat, por exemplo. Tem vários jeitos de eu falar. Eu falo, Cat, me dá essa água aí, vai, rápido. Eu posso fazer assim? Posso. Mas eu falo, Cat, tudo bem? Você pode me passar essa água? Então, assim, trazendo uma alusão simplista, digamos assim, tem a ver com as relações humanas, né? Não tem a ver somente com a produtividade, com a meta. Tem instituições que são muito mais competitivas, empresas são muito mais competitivas, né? No sentido de você se sentir massacrado lá dentro. Tem empresas que são mais tranquilas, que equilibram mais, né? Mas para mim, a liderança humanizada é alguém de Uberlândia, que eu perdi o nome, né? A Renan. Renan, né? Renan, eu acho que é olhar para o seu comportamento do dia a dia, para sua conduta do dia a dia, né? Eu acho que a gente precisa fazer, aquela história de fazer meio sem olhar a quem, né? A gente precisa fazer pela gente. Precisa fazer porque a gente acredita que ser respeitoso com o outro é um valor meu. Sim. Né? Acredita que eu não tenho ninguém que é pior. Todo mundo é igual a mim, né? Como ser humano. Eu não sou melhor que ninguém. Então, para mim, a liderança humanizada, ela tem muito mais essa relação de conduta, de atitude, de comportamento, da nossa melhoria como ser humano, de ser uma pessoa melhor. Né?
Muito bom. Finalizamos as questões. Tem mais uma. Tem mais uma? Olha, a gente vai para essa última questão, fechou? Tá bom. Daí já falamos bastante dos temas, então a gente fecha com essa última pergunta. Vamos lá, Dai, queremos ouvi-la. Comentário. A gente vai fechar essa rodada de perguntas com uma pessoa ilustre para o público da Fazenda acompanhar essa palestra, que é a Val, da regional, gente. Muito bom. Ela faz uma pergunta aqui interessante também linkada com a gente acabou de falar sobre metas. A pressão por produtividade e ciência faz com que os líderes tenham dificuldade em cuidar dos pilares, pessoas e resultados no dia a dia. Qual a sua opinião nisso? Qual a sugestão para aqueles líderes que têm muita dificuldade de se conectar com a equipe, principalmente os líderes mais duros? Eles vão... Te atrapalhei? Não, Dai, você terminou? Eu já tô te chamando de Dai, você viu, né? Intimidade. Ó, sendo bem mais objetivo e curto, assim, essa pessoa vai sofrer mais, vai trabalhar mais, né? Se ela não tem essa compreensão da importância da equipe, né? Se ela não tem essa compreensão da importância de desenvolver essa equipe, de criar uma equipe autônoma, como a gente falou durante a palestra, né? Se as pessoas são muito dependentes, as pessoas que são muito duras, muito centralizadoras, elas vão trabalhar mais. Aí a pergunta é assim, você quer trabalhar mais? Então você não reclama. Então aprenda a trabalhar com o outro, né? Então acho que eu colocaria dessa forma, né? De novo, não estou desconsiderando que a gente pode ter, às vezes, alguns momentos que, assim, que, olha, precisamos bater meta, né? Assim, tem uns objetivos, né? Mas, de novo, né? Eu não preciso fazer isso desrespeitando ninguém, né? Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Porque aí a pergunta também tem que se voltar pra gente. Será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô na empresa certa? Será que eu tô disposto a isso? Será que eu tô no mundo certo, né? O mundo tá evoluindo, né? Então eu pensaria um pouco assim na gente mesmo, né? Como é que a gente está se vendo nesse processo? Porque você ser bravo ou menos bravo, ser mais bravo talvez só piore as relações, né? E você vai trabalhar mais, você vai se frustrar mais, porque é exatamente essa síndrome, né, do líder herói, que assim, tudo depende de mim. Eu sou o grande responsável, né? E não é, né? Com certeza. E aí, gente? É isso? É isso, dona Que maravilhoso! Bom, vamos por partes aqui para a gente finalizar em grande estilo, tá? Primeiro, Dai, que está aí acompanhando com a gente, maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação, por ajudar aí a gente nesse controle das perguntas e também direcionar. Vou pedir para todos vocês deixarem um feedback lá no chat sobre a palestra do Maurício. É importante, você trouxe sobre isso, a gente gosta de ouvir os feedbacks, é importante, ele se dedicou, ele estudou, ele foi até a loja. É importante que a gente traga também o retorno do reconhecimento dentro dessa palestra que nós tivemos. Então, deixa um feedback aí pra gente no chat. E, mais do que tudo, obrigada, Maurício, pela disponibilidade, pela parceria que a gente tem, pelas trocas que a gente tem constantemente. Estudar sobre liderança não é algo que a gente faz um dia ou outro, não é um livro que a gente lê, não é outro, são muitas pesquisas, são muitos livros, são muitos conteúdos que a gente se alimenta diariamente, mas mais do que tudo, a experiência, a vivência e essa troca humana, ela é sempre sensacional. Lu também sempre muito parceira dentro do tema. Então, primeiro, queria agradecer a parceria de todos aqui, agradecer você, gerente, que deixou um espaço reservado da sua rotina hoje para estar aqui com a gente, para equilibrar depois os seus pratinhos aí, mas tenho certeza que foi uma imersão sensacional aí dentro de tudo que vocês estudaram, tudo que vocês vivenciam, para muito mais do que estar por vir, né, Lô? Com certeza, já estamos ansiosos para o próximo ciclo. Deixa uma mensagem final, Lô. Claro, eu mais do que também vocês, eu quero muito agradecer a participação de vocês, o comprometimento, a gente sabe, conhece, reconhece os enormes desafios que vocês têm aí no dia a dia, mas o conhecimento é algo que só nós podemos investir, né?
Então, obrigada por estarem aqui, por estarem presentes, por participarem. E o ciclo 2 está logo ali na frente. É isso aí. Claro que você pode falar, Maurício. Imagina que eu não ia deixar o Maurício falar. Não, eu Gente. só queria, achava importante a Luciana terminar mesmo. Mas assim, super obrigado, né? Assim, a vocês também aí que estão conosco, né? Acho que para mim é sempre enriquecedor, né? A gente acaba sempre aprendendo mais, porque a gente também se desafia, né? Tava conversando com a Luciana aqui, ela falou, mas tô meio nervoso. Eu falei, nós todos ficamos, né? Assim, não importa, né? Assim, e eu acho que isso também é gostoso, porque a gente, esse desconforto faz com que a gente evolua também. E antes de fechar, assim, de novo, né, eu quero dizer para vocês, né, assim, acessem meu LinkedIn, lá eu tenho colocado muitos artigos, muitos posts, né, eu tô gravando agora também uma série de vídeos curtos, de 30 a 40 segundos também, então todos disponíveis, tá no YouTube, tá no TikTok, e todos de novo, vocês me encontram como Maurício Pedro 70, né. Espero que vocês possam ter acesso ao livro, que vocês possam adquirir o livro, ler. Tem livro para ganhar também, né? Não. Tem vários Maurício tem. preparados para vocês Olha. lá da gamificação, viu, gente? Então a gente precisa fazer um combinado, viu? Vocês leiam. Se vocês gostarem, vocês vão lá e falam, puta, livro bacana. Mas se não gostar, vai lá e coloca que é É bacana. isso aí, é isso aí, é isso aí. Ó, Cat, super obrigado aí pela abrir as portas, né? Me trazer para esse momento tão especial, né? Desse programa Mais Líder, Caidu, né? Luciana, também agradeço. Agradeço a Dai que tá aí conosco. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas a gente já tá íntimo, né? Então, obrigado. Obrigado mesmo. Muito bom, gente. Obrigada. Natália também aqui com a gente. Vamos agradecê-la, Sim, porque ela foi nos sensacional aqui bastidores. nos bastidores com a gente hoje. Dica final para a gente fechar aqui. Usem as ferramentas aprendidas em todos os módulos. Utilizem todos os planos e atividades que nós fizemos e aproveitem todo o conteúdo que nós tivemos hoje. Grande beijo para vocês e até breve, gente. Tchau, Tchau, gente.